E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vou trazer para a Isabelle uma leitura diferente da que eu costumo fazer. Primeiro que vai ser um formato mais intuitivo, para que eu possa fazer essa previsão de outubro, que estamos iniciando agora, nesse momento, início de outubro, e até o início de janeiro de 2026. É uma previsão trimestral, tá? O que pode acontecer durante esses 3 meses. E o que eu quero trazer de diferente? Bom, muitas vezes, quando eu vou fazer uma previsão, ainda tem nessa previsão para o futuro influências do que aconteceu no passado. É assim que a gente funciona todos os dias, o nosso presente, o nosso futuro. Ele é apenas um desenrolar do passado. Então, hoje eu estou desenrolando o que aconteceu ontem, né? E amanhã estarei desenrolando aquilo que está acontecendo agora, que vier a acontecer ainda hoje, vai desenrolar amanhã e depois. Então, de uma forma mais macro, né? De uma forma macro, o passado influencia o nosso presente agora e tudo que a gente constrói no hoje vai impactar no futuro. E eu gostaria de fazer com as cartas, obviamente, uma retrospectiva através das cartas. Não é através dos olhos dos seguidores, não é através do que eu já fiz, mesmo que possa se repetir, porque eu não tenho as informações, eu não tiro só para a Isabelle. Tiro para dezenas de pessoas diariamente. Então, eu quero entender aqui o que no passado da Isabelle está desenrolando hoje, ainda está. Tem coisas no passado que já se dissiparam, né? Isso para todos nós. E tem coisas que ainda não. Então, a minha curiosidade é o que desse passado, e quando eu tô falando passado, eu não quero trazer aqui desde o nascimento da Isabelle, tá? Eu estabeleci aqui o início do ano de janeiro deste ano de 2025 até agora, final de setembro de 2025, o que ao longo desses meses veio, o que veio acontecendo e que ainda está reverberando agora e pode ir para outubro até janeiro de 2026, né? Então, nesses 3 meses, desde outubro de 2025, então a gente vai passar por novembro, dezembro, e a gente vai pegar o início de janeiro, tá? Como a gente está falando, não é cálculo matemático, nada é exato no mundo sutil, então a gente pode estabelecer final de janeiro ainda vai estar ocorrendo as informações talvez que surgirão aqui. Deu para entender? Então, quero trazer das cartas o que pode vir a impactar no futuro da Isabelle e o que agora está desenrolando. A gente vai falar sobre o presente dela também, né? Através das cartas. Então, não é o que sai em site de fofoca, né? E se a gente vai falar que é algo que eu já sei ou você já saiba, beleza, a carta tá querendo mostrar então, olha isso, mas não precisa ser só o que a gente já sabe. Então, são os bastidores do mundo, né? Do mundo por trás do que acontece com a gente aqui no material e o que é os bastidores, porque é o que acontece nos bastidores que influencia esse mundo material. Dito isso, o que especificamente eu quero trabalhar nessa leitura? Essa leitura eu quero trabalhar o campo mental,
o campo emocional e o campo material. Eu vou estabelecer aqui o campo emocional com vocês. Então, sempre que eu falar no emocional, que é o sentimental, ele pode ser diversas coisas. Pode ser os meus sentimentos comigo mesma, meus sentimentos com a minha filha, com meu marido, com meus amigos, com meu trabalho. São as emoções que elas são oscilantes, né? Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô alegre, outra hora eu já tô mais tristinha, outra hora eu tô com raiva, outra hora... E eu quero uma métrica sobre esse campo emocional dela, mas eu vou estabelecer no campo emocional aqui relação amorosa, tá? Então a gente vai falar sobre a parte emocional dela em relação à vida amorosa dela, para não ficar captando vários tipos de informações e confundindo parafunda com fura-bunda, certo? Então, eu só quero saber isso. Então, eu preciso firmar isso aqui comigo mesma, para eu também não fazer confusão, firmar com as cartas, para que o que eu quero saber das cartas é isso especificamente, e para vocês também, do outro lado, não ficar depois lá no meu Instagram se perguntando, patinando, mas será que é isso ou aquilo? Então, quando eu falar emocional, em relação à vida amorosa, que não se limita a Mateus, tá, gente? Nem se limita a um crush. Isso a gente vai saber aqui na hora, sobre quem será que se surgir algo, tá? Vamos estabelecer agora, no início dessa leitura, o campo mental eu vou deixar aberto, tá? Como objetivos dela. Objetivos que são ideias que ela... Focos, o que ela estaria mais focada e se esse foco saiu da cabeça dela, tá? E no plano material de concreto, eu vou estabelecer a vida profissional. Tá bom? Então, plano material é a vida profissional, o plano emocional é a vida amorosa e o campo mental. Dentro dessas coisas, eu vou puxar, então, o que de fato pode acontecer. Então, eu puxo a informação dos sentimentos dela em relação à vida amorosa e se aquilo concretiza ou não aqui nesse plano concreto, material. Mas quando eu for falar da vida material dela mesmo, eu vou querer focar na profissional. Acho que ficou entendível, inteligível, compreensível aqui. Então, vamos iniciar agora. Não sei se dá para vocês verem, né? Tenho medo de mexer aqui. Aqui. Então, me conectando com a energia da Isabelle. Qual é a energia predominante? Se é uma energia boa, qual é o foco? Qual é o foco mental dela? Ao longo desse mês de janeiro, desse ano. A torre. Beleza, então. Então, a gente vai falar agora sobre o campo mental da Isabelle, tá bom? Presta atenção que é uma leitura filosófica que a gente vai entender muitas coisas por trás, né? De ações dela, provavelmente. Então, a gente já inicia aqui essa leitura com a carta da torre. E veja que a gente está falando desde o ano de desde o mês de janeiro, do começo desse ano, que a gente sabe que no início do ano se decorreu o fim do relacionamento dela com o Mateus, né? Então, em janeiro, essa energia já estava no campo dela, querendo dizer assim, olha, 2025 para você é um ano de
desconstrução e reconstrução. A energia que traz essa carta aqui, como vocês podem observar, é uma carta que traz um ambiente noturno, escuro, sombrio até. Inclusive, a cor preta, ela remete ao luto, né? Ela é ao fim. E o luto, em muitas, em outras culturas, outros países, outras culturas, o luto é algo positivo. Então, nem todo mundo encara os finais de ciclos da forma como aqui no Ocidente a gente acredita que é pesado, ruim. A gente foca muito no negativo. Então, quando vocês... seja você que está começando a ler carta, ou você que não lê carta, e você se consultar, não se deixe levar pela energia tão negativa que traz tanto essa carta como a carta também da morte. Existe uma carta no tarô chamada Carta da Morte, para quem não sabe. Então, esse elemento aqui, escuro, obscuro, ele é aquele elemento onde tudo está oculto, né? As coisas não estão claras, não tem muita informação. E a gente vai trazendo aqui a imagem também, né, desse raio. Tem algumas nuvens ou fumaça, né, que traz essa cor clara, representando não só a parte clara que traz a clareza, mas muitas informações. Informações é luz, né? Informação é luz, é você jogar luz para algo e é você saber se tornar ciente de algo, né? Quanto mais você sabe, mais você se ilumina, tá? Então, o que isso traz para quem tá vivendo só na ilusão? É uma carta que fala de ilusão, tá? Para quem tá vivendo só naquela encobrindo problemas, não está vendo, a gente faz isso automaticamente por um ato de preservação até, né, da nossa própria vida, o inconsciente faz isso. Determinadas informações a gente não sabe justamente para a gente preservar a nossa sanidade mental, né? Então essa verdade ela vem aos pouquinhos, que é para a gente poder ir se iluminando aos poucos. Então as porradas, digamos assim, nada mais é do porque a gente tá apegado a algo, tá? Essa carta, ela fala do desapego. Essa carta, ela fala sobre a gente pensar em relação a qualquer coisa da nossa vida que a gente construiu, que foi difícil para construir, para chegar onde chegou. Mas aquilo não significa que irá durar para sempre. Então a gente acha que esses castelos que a gente ergue na vida nunca vão ser destruídos, nunca vai acabar. Então vem aqui a luz, né? Vem aqui algo que uma informação nova, e tudo aquilo que foi estabelecido, que foi construído, seja de ideias, que é justamente o que tinha na ideia, ele cai por terra, ele é destruído, tá? E nesse ato de destruição, né, nessa ação da destruição, nesse movimento, você percebe aqui que é perna para que de quero, salve-se quem puder, né? Então, as pessoas não estavam esperando aquilo e saiu, cada um correu e aí caiu. É aquela coisa quando tá pegando fogo um prédio e as pessoas saem correndo. Algumas pessoas se jogam pela janela, certo?
E isso pode representar até, por exemplo, ela ter sido impactada com atitudes das pessoas. A gente pode falar de vida amorosa, mas pode também falar também de, talvez trabalhos também que ela pensou que fosse alcançar, se iludiu um pouco com a vida da fama também, né? E aí a vida vai acontecendo, se desenrolando de uma forma e que ela olha para a realidade e vê que não é bem assim. Então, primeiramente, esse caminho que ela trilhou ao longo desses meses, já iniciando o ano dessa forma, normalmente a gente acha que tá começando o ano, que vem tudo novo, só porque é mês de janeiro. Porque janeiro é um mês estabelecido por algum humano, lá atrás, há alguns anos, e estabeleceu que janeiro é início do ano, sendo que na China o início do ano já é outro mês. E aí, em outras culturas, então a gente se deixa muito levar pela nossa cultura e cria a nossa cultura como se fosse aquela realidade, aquela bolha, e a gente vai olhar para fora dessa realidade e estranha. E num primeiro momento a gente quer destruir as outras de fora e brigar com aquilo, como se aquilo fosse nosso inimigo. Por que não? Porque a vida é assim, foi assim que eu cresci. Então, essa torre, ela descreve momentos, períodos de destruição, principalmente aqui na parte mental, de crenças, de apegos, de objetivos, de ideias, de conhecimento que já não servem mais. Por mais que a gente brigue por causa daquilo que a gente conhece até o momento e a gente não queira mudar de ideia, tá tudo bem, porque a vida, uma hora ou outra, vai trazer essas situações que pode ser na área amorosa, pode ser na área profissional. Querida, essa realidade aí que você tá achando que existe, não é bem isso, né? E aqui, essa coroa, ela vai falar sobre o ego, ela representa a coroa, ela fala sobre as honras, né? Sobre o poder. Então, eu sempre quis estar em um lugar aqui, ser representante de algo, liderar algo. Alcancei, mas isso não é para sempre. Existem substituições. E ela representa o ego. O que é o ego? Aquilo que a gente quer se segurar, porque o poder, tudo aquilo que a gente constrói é pra gente se sentir seguro. E o ego, ele quer se sentir seguro. Então o ego não é uma coisa ruim, mas também não é para ser tudo na nossa vida. O ego é uma forma, é um mecanismo da psique humana, tá? Daqui da mente. É um mecanismo para que a gente sobreviva nesse planeta enquanto estivermos aqui. Então, o ego, ele vai querer te impulsionar para ir buscar comida, para tu comer, para tu te vestir, para tu não ser ferido, para você ser amado, para você ser visto, para você ser reconhecido em uma pirâmide, tá? Uma pirâmide, por exemplo, essa é a camada da sobrevivência onde a maior parte da humanidade ainda está correndo atrás do seu pão. E aqui uma minoria está aqui na ponta dessa pirâmide.
que é a pessoa que já entendeu que a vida aqui é passageira. Então, a gente não tá aqui só para isso. E aí o ego, ele vai se desconstruindo conforme a gente vai vivendo esses finais de ciclos. E o luto, ele não é só sobre a morte de um ente querido. Ele é sobre o fim daquele emprego que eu tantos anos, meu Deus, eu me dediquei, né? E aí a pessoa cai na real de que aquilo não é para sempre. Então muitas pessoas, tiram suas próprias vidas porque passaram mais de 20 anos trabalhando no mesmo lugar, e depois que aquilo acaba, ou se a pessoa se aposenta, ou aquela empresa fecha, ou o próprio governo, o Estado resolve privatizar tudo e a pessoa perde aquele posto, ou é substituída, né? Isso na área profissional. Na área sentimental, você já deve imaginar, né? O casamento acaba. É um luto, tudo isso é luto, né? Eu vou mudar de país, nossa, eu vou deixar meus avós, eu vou deixar a minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo aquilo que eu acreditei. Uma religião, a pessoa viveu a vida toda acreditando numa coisa e de repente cai a ficha dela sobre muita coisa e ela vai viver um processo de desestruturação. Isso aqui é um processo de desestruturação. Então, todos esses meses, a Isabelle viveu isso, sim. Para você ver que isso é tão óbvio que a própria questão de casa, de moradia, né, dela, então, morar numa casa ou teve todo o investimento de procurar uma casa, de procurar um lugar, aí vai, junta tudo, a mobília, cada coisa, uma tinta, são tantos detalhes, e aí de repente, de um dia para o outro não é nada daquilo, não, vou ter que mudar, vou ter que ir para outro lugar, desestrutura de novo, e se reestrutura e se desestrutura, e isso é provável que tudo aquilo que foi destruído até agora, destruído de uma forma traz dor, gente, traz dor. Mas a gente precisa focar no positivo. Porque para que algo... Presta atenção. Aqui onde eu moro, em Portugal, tem um monte de prédio velho caindo aos pedaços, tá? E muitas vezes tem pássaros ali dentro, tudo quebrado, é imundo, ninguém entra ali. Então, se uma pessoa, se um cara, um investidor vem e quer comprar aquilo ali, só o que vale é o terreno. A localização aqui é maravilhosa, é um ponto turístico, mas o que vale é o terreno. Então, para ele comprar aquele terreno, ele tem que entender que ele vai ter que destruir tudo que tiver lá. Isso é bom ou é ruim? Claro que isso é bom, porque ele só vai poder levantar um novo edifício, um novo castelo, se ele primeiro destruir essa estrutura velha. Porque se ele for só reformar aqui, só maquiar, não vai adiantar. Isso pode até trazer um acidente muito grave, tá? Essa torre, inclusive, fala sobre acidentes, né? Mas não é o contexto aqui, tá? Mas é só para vocês, a título de informação, ela, dependendo da leitura, ela pode também significar acidente. Mas não é o caso, a gente tá falando de algo mental, certo? Bom, então, a gente falou desse processo de destruição para reconstruir algo novo, tá bom? Deixa eu olhar como parou o fundo do deck. O fundo do deck trouxe a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é uma líder. É uma mulher que ela é poderosa, ao mesmo tempo ela é aquele tipo de mulher que
ela tem que ter alguma liderança, ela tem que ter algum poder para vocês verem, né? A coroa cai aqui. Então, é para mostrar justamente que para você se tornar cada vez mais forte, você vai ter que aprender a lidar com as perdas e você não vai ter controle sobre tudo sempre. Você não vai ser em todo lugar bem-vinda, benquista. O teu reino vai até a página 2. O que você pode se tornar rainha de si mesma. Inclusive, a rainha de paus, ela é intuitiva. Das outras rainhas do tarô, ela é intuitiva. E ela é uma mulher flexível. E justamente ela é flexível, por ela ser flexível, ela vai precisar lidar com essas quedas que a vida dá. Vamos ver então no campo emocional, a nível de relação amorosa. O que a Isabelle viveu de janeiro até agora, nesse presente momento, que pode impactar nos próximos meses até janeiro de 2026. No campo emocional, no que diz respeito à relação amorosa, o que vai ainda reverberar em relação à vida amorosa da Isabelle. Ainda cura. Bom, 8 de espadas. 8 de espadas invertido. Vamos falar primeiro dessa carta. Essa carta, ela fala sobre a pessoa se sentir impotente. Tá? Por ser em um nível emocional, né, no que diz respeito à vida amorosa, você vê que aqui o vermelho, ele representa o poder. Mas é uma carta que ela fala muito sobre o campo mental. Ela fala sobre a comunicação, sobre a mente, sobre as ideias, os objetivos, o que eu penso, o que eu acho que é e como é que a vida deve ser. E aí no campo amoroso, veio para mostrar para ela essa jornada que ela passou até aqui, que na realidade isso não serve de nada. Tudo que ela pensa, acredita, o que ela acha, não serve de nada, porque as emoções é você se entregar, é você deixar muita coisa que você acredita, inclusive, de lado. É você saber se comunicar. Então é uma carta que fala que você vai se enrolando, né, com as palavras. Você vê que tá vendado aqui os olhos da moça na carta. Por quê? Porque a pessoa não está enxergando. E aqui ela tá em um movimento de caminhada. Mas como é que você caminha se você não está enxergando por onde? Então você tem todo esse poder, porém você não está sabendo usar, porque esse poder não é aqui que você vai usar esse poder. Esse poder, ele serve para outras coisas, mas você não pode controlar as pessoas, ou a pessoa com quem você se relaciona amorosamente. Você não pode controlar tudo que vai acontecer, né? Então, eu quero que na minha vida amorosa aconteça isso, a gente vai para lá, que seja a vida amorosa seja
Que nem a minha vida profissional, nessa organização toda. Ou nessa matemática toda. Não. A minha vida amorosa, ela é algo mais intuitivo, ela tem mais alma. Então, essa intuição, ela não está sendo usada aqui. Certo? Vou chegar lá. Tô primeiro aqui apresentando para vocês os elementos que a carta está trazendo para falar sobre o que no relacionamento dela, na área emocional, no que diz respeito a relacionamentos amorosos, o que ainda vai reverberar, o que aconteceu. E eu tô descrevendo para vocês os elementos da carta para vocês irem entendendo. Então aqui ela sai, é como se ela tá andando até sobre uma lama aqui, sobre algumas poças de água. Ela não sabe onde é que ela vai se molhar, né? Então essas 8 espadas afincadas, ela fala sobre aquelas ideias, número 8 arredondado, né? Então, 4 fala sobre aquelas ideias que já estão pré-estabelecidas e eu não tenho muito espaço para novas ideias. E aí vem o 5 de espadas, e o 5 de espadas vai fazer você ser desafiada intelectualmente. E aí é quando vem novas ideias ou fatos e você vai ter que ver as coisas de uma outra forma. Depois vem o 6. O 6 ele já vai ser uma respiração ali, né? E o 6 ele vai falar sobre as escolhas, sobre... Ok, você entendeu então que a vida não é um quadrado. Então você viveu muitos conflitos, teve talvez brigas, e agora você vai ter que tomar decisões, escolhas com essa nova informação. E depois vem o 7. O 7 é um número que ele é muito representado, inclusive, como o número de Deus, o número da espiritualidade. O que significa? Não é que é o número de Deus, mas é um número que você já sai daquele plano material denso e as suas ideias agora vão ser ideias mais... Poxa, você já viu que a vida é muito mais do que aquilo. Então, agora eu vejo com um olhar mais elevado. E o que é o 8? Bom, o 8, se antes eu tinha o 4, que eu formei aquelas ideias estruturadas, eu vou reestruturar ideias que antes eu tinha. E o que de bom eu posso continuar usando dessas ideias. Tá entendendo? Então, eu tô falando para você até a questão da numerologia aqui. Então, o número 8, ele é um número de administração, né? Um número de estabilidade. O 4, ele é uma estabilidade, mas ainda é uma estabilidade que fala sobre apego, sobre não entender muito bem o que tá fora da borda, tá? Então, eu tenho aqui uma caneca e eu sei tudo isso, meu mundo tá aqui. Mas fora da borda, tudo que tá fora da borda, essa casa, o bairro, a cidade, o país, o continente, o planeta Terra, o universo, eu desconheço. Mas tudo que tá aqui nessa caneca, pra mim, é a única verdade absoluta que existe. Sendo que eu nem conheço o que tá fora dela. Então, esse seria o número 4. Poxa, eu já estabeleci, eu aprendi, eu li sobre muita coisa. Foi passado dos meus pais para mim.
né? Eu cresci ouvindo dessa forma, nesse país, nesse continente. Aí a vida acontece alguma coisa, ou essa xícara se quebra, ou ela é esvaziada, ela vem encher de outra coisa, vem enchendo de outras coisas. Alguma coisa acontece que a pessoa sai dessa borda, ou isso se transborda, esse líquido se transborda e se conecta. E ele olha e ele vê que tem outras coisas além. É o mito de Platão. Para quem gosta aí, né, quem já estudou história, psicanálise, psicologia, filosofia, sabe da história do mito. Se você não sabe, vai pesquisar que você vai gostar. Que é muito isso, né? Essa coisa, pessoas da caverna achar que a sombra que ela via ali dentro da caverna, enquanto o fogo era aceso para iluminar, porque não existia energia elétrica, e aí a sombra o fogo faz aquela sombra, então eles não estão vendo a luz do sol, porque eles estão dentro da caverna, mas aquela luz, tudo que gera de sombra, eles estão achando que aquela sombra é a realidade. E por séculos vivem assim. Até que um resolve sair da caverna e encontra a realidade. Óbvio que eu tô simplificando o mito, né? Eu tô tentando falar em palavras mais fáceis para vocês entenderem. Mas é o mito da caverna. Então, o 8... Então, vem aí aquela coisa, o contato com algo novo é um 5, é um conflito. É através de uma briga, é através de eu ter que sair daqui, acabou tudo, saiu, terminou, sabe? E depois eu vou ter que tomar decisões e fazer escolhas na minha vida, porque eu preciso ir para algo. Eu preciso, não dá para ficar assim, só no conflito, só me lamentando, só sendo vítima. Então, aí eu vou para o 7. Ok, então eu entendi que aquilo eu não devo jogar fora, né? É um pedaço da verdade, mas o resto eu posso jogar fora. O que me prejudicou, o que me prejudica, eu vou jogar fora. O que já não me serve mais, eu vou jogar fora. E essa mensagem que eu tô falando aqui em toda essa leitura é sobre a vida da Isabelle, mas ela tá sendo para algumas pessoas que estão assistindo aqui. Para alguém aqui. Tá bom? Vá pensando sobre a sua vida. Porque e o que eu tô falando é o sutil. O que é o sutil? Acontece para todo mundo, só que de forma diferente. Para ela foi através do relacionamento com o Matheus, foi através de uma marca que ela teve que romper. Teve muitos rompimentos, certo? E a gente tem rompimentos também na nossa vida. E o que a gente faz com isso? Então, o número 8, aí ele já vai se administrar tudo isso. Então eu já não fico mais desesperada. Eu já entendi que eu tenho muito mais ideias aqui para administrar. E então, quando isso aqui tá investido, significa que eu estou em processo de libertação. Então, na vida amorosa da Isabelle, tudo aquilo que ela não queria ver, ou que ela não conseguia ver, porque ela estava cheia de ideias, ela está agora, a partir desse momento que a gente está falando nessa leitura, até esse período de setembro, ela vai se libertando, ela está em processo de libertação, porque ela ainda estava amarrada e presa em ideias, né? E é engraçado que isso é tão harmonioso, isso é tão magicamente coerente, digamos assim, né? Que a carta estrela que veio no fundo do deck aqui, né? Quando eu tirei essa carta aqui, ela fala desse processo de cura,
Cura interior, cura física. Você tá vendo essa pessoa nua. É a verdade. Então, todas as mentiras às quais eu achei que eu deveria me agarrar nessas mentiras para me proteger, mas na verdade isso não me protege. Chega. Porque com mentira você não pode ir muito longe, porque você vai ser pego, você vai ser descoberto. E aqui a carta da estrela, ó, a estrela tá no céu, né? Ela tá brilhando. Eu posso ir pra China, eu posso ir pro Japão, daqui do planeta que gira, eu vou estar vendo essas estrelas. A estrela não tá se escondendo. Pode até ter nuvens que tentam ali, né? Mas isso daqui é do planeta e não da estrela. A estrela não tem nuvens cobrindo ela. Ela tá lá brilhando. Inclusive, para que ela mesma possa encontrar um amor real, ela vai precisar se libertar do que ela acha que ela deveria, o que era melhor pra mim, o que era melhor pra mim. Ela vai ter que se descobrir, se autoconhecer. Ela vai ter que se entregar mais. A água, gente, representa emoção, amor, esses sentimentos, tudo que é água, elemento água, é sentimento, tá? Então você vê aqui evitando, não sabe se vai pisar na água, se vai se molhar, né? E aqui não tem jeito, a água vai cair sobre ela, ou seja, os sentimentos vai precisar se entregar. E aqui fala sobre esse sentimento. Então você pode lidar com eles. A vida material, a vida profissional, ela não vai acabar quando você ama de verdade e você se entrega a esse amor. As coisas podem funcionar, desde que você tenha os pés no chão, desde que você seja verdadeira. Tá? Bem filosófico, né? E aí, de tudo isso que foi falado, bom, a Isabelle começa nesse processo de cura, desse rompimento que ela passou, de uma forma mais com frescor, né? De uma forma refrescante, digamos assim. Calma. Muito bem. Muito bem, Isabelle. Calma que a gente vai falar depois da previsão, tá? Então, vamos para a próxima. Vida profissional. O que na vida profissional da Isabelle aconteceu de mais impactante? Que aconteceu 1000 coisas, né? Então vamos ver o que dessas 1000 coisas que aconteceu. O que ainda vai se reverberar? O que do passado, desde janeiro até agora? Vai se estender até outubro, novembro, janeiro, os próximos meses. O que ainda na vida profissional da Isabelle? O que aconteceu? Que ainda vai estar ocupada com essa parte da vida profissional dela. 6 de paus. Ora, 6 de paus é uma carta bacana, tá? Uma carta de visibilidade, é uma carta que fala sobre movimento, viagem, mudança, reconhecimento. O que de melhor a Isabelle, ela vai trazer o que de melhor pode ter acontecido desde janeiro. Pessoas fiéis, pessoas que realmente gostam dela e continuam acompanhando ela. Então,
esse cavalo aqui, ó, o cavalo branco é um cavalo, é uma cor, né, que remete à clareza, à pureza. Quando se refere a cavalo, nesse é um movimento que ela vem tendo de conexão com o público dela, onde ela está escolhendo manter o mais próximo possível de quem ela é. Vou pedir as cartas sobre o passado, de janeiro a setembro, da carreira da vida profissional da Isabelle, o que vai impactar para os próximos meses, em 3 cartas. Vida profissional, o que aconteceu, que vai impactar. Muitas mudanças que ocorreram, né? Muito movimento, viagens. Algumas pessoas que pararam no meio do caminho, né? De seguir ela. Podem até voltar a seguir ela, ó. Falei, deixaram de seguir, corte. Aqui é Carta dos Lírios. Então, é como se fosse assim, o público que seguia ela de muito tempo atrás, antes do Big Brother. Pode ser que esse público comece a deixar de seguir, ou veio deixando de seguir ela, tá? Ela, provavelmente, para Isabelle crescer profissionalmente, ela precisa escolher, tá? Eu já vou começar a dar início aqui à previsão a partir de agora, porque essa leitura ela já tá começando a falar sobre o que vai acontecer. Eu venho sentindo há algum tempo isso sobre a Isabelle, tá? Ela cortar algum contrato, uma notícia, uma declaração. Então, eu quero saber em relação à questão do boi bumbá. Não é boi bumbá, né, gente? Boi bumbá é da outra parte, é do Nordeste, né? Do boi garantido. Eu só queria tirar aqui uma dúvida sobre o boi garantido. Esse trabalho ali de Parintins, como é que fica? Se a Isabelle quer mudar alguma coisa sobre isso no futuro. Depois eu volto pra vida amorosa. Tá? Agora a gente tá falando o que vai acontecer a partir de agora até janeiro de 2026. O que passa na mente dela? O objetivo dela em relação ao que ela já trabalha, ao profissional. Deixa eu ver o que acontece aqui. Pra eu entender essa leitura. Bom, o 3 de paus. Ela fala sobre um passo adiante. Planos para o futuro. Um novo horizonte. Um novo lugar. Talvez expandir. Ok. É como se ela fosse querer expandir. Não teve a Anitta que falou assim: eu vou fazer o funk ser respeitado, né? E que não sei o que. E aí ela foi tentar carreira internacional para fazer com que o funk fosse mais ouvido, fosse conhecido, e não fosse tão marginalizado e criminalizado como antes era, que nem nas rádios os radialistas ousavam a tocar o funk até antes dela.
E quando fala de funk, não é o funk da dança da motinho, que era aquele funk vendável, né? Ela expandiu. Então, é como se a Isabelle não quisesse mais, eu vou trabalhar muito local, assim. E aí, por isso que eu tive essa dúvida, porque eu pensei, cara, mas ela tem... Parece que tem uma energia que tá forçando, no sentido, forçar não é forçar de forma ruim, mas alguma coisa tá intuindo, tem algo para ela, para que ela não fique mais tão ali naquele regional, naquela parte ali, mas para que ela ainda conectada com isso aqui, mas ela vai mudar para um outro lugar, ela vai expandir para um outro lugar, ela vai levar essa cultura, pelo menos é o que tem de objetivo na mente dela, é o que aparece aqui. Perguntei o objetivo dela é expandir. Ela quer algo maior, ela quer ser mais conhecida, mas ela quer levar a cultura dela. Esse é o ponto. Ela quer manter algo, mas ela quer sair, mas ela quer manter. Então é como se ela quer ser mais independente. Ela quer poder falar para mais pessoas e trazer mais pessoas para conhecer a cultura, para conhecer a festa de Parintins. Existe uma competição, né? Existe uma briga. É como se as pessoas quisessem manter ela onde ela tá, né? Nesse tipo de trabalho, nessa profissão, só sendo isso. Mas ela precise sair e não consegue, né? Como se ela não consegue. Então, talvez ela tenha que sair sem comunicar, né? Então, pode ser que haja uma quebra de contrato, pode ser que ela não verbalize isso por medo. Vamos ver o que de fato vai acontecer. Tudo isso daqui ainda tá no campo mental, tá? O que é o campo mental? É como se parasse na cabeça dela algumas ideias sobre expandir, mas ela tem medo de que ela não fala sobre isso para não roubarem a ideia dela. É um exemplo, tá? Ela não sabe comunicar isso. Ela tem medo de que as pessoas levem ela a mal. Ou ela quer misturar algo nessa cultura, ela quer propor uma nova ideia para essa festa, para esse festival. Essa festa não, é festival. Tá, então vamos lá. O que vai acontecer nos próximos 3 meses de fato? Então, a gente vai tirar agora o tema do boi garantido, do Festival de Parintins. Vamos tirar esse tema, tá? Dessa leitura, pra gente expandir ela, a gente poder ver mais coisas. Essa parte aí do boi garantido, ela ainda vai para longo prazo ainda, tá? Mas eu vejo uma energia muito forte nessa coisa de querer expandir ou de trazer novas ideias, mas de mudar algo, certo? Que isso pode trazer, sim, problemas, porque ela vai ter que bater de frente com grandões ali, né? Pode ser que alguém fique chateado com a Isabelle. Pode ser 1 ou 2 pessoas. Sinta que ela
usurpou o lugar, que a Isabelle tá empatando o lugar daquelas pessoas, de alguém ali. Então a Isabelle pode, por exemplo, rainha de bateria, ou algum lugar em que a Isabelle ocupe e que alguém fique chateada. Ela sabe que ela tem que mudar, que ela tem que olhar para coisas para frente, mas ela tem medo. Em relação ao que vai acontecer, ela pode sentir, né, o ímpeto, a vontade de quebrar regras, de se arriscar para algo novo. Então, mesmo que pessoas aconselhem ela a não fazer aquilo, ela vai querer fazer, né? Então, o lado difícil, a parte difícil, ela vai ter que lidar, né, com críticas e com a imagem de alguém que está se dando bem, enquanto que outras pessoas vão sair perdendo. É como se ela ganhasse algo. Ela ganhasse, digamos, ela se aventurou, ela tá indo para conquistando algo, sem se importar, porque ela quer muito se arriscar. Ela quer esse lugar de poder, ela quer conquistar novas coisas, então ela pode acabar aceitando algum trabalho ou algum contrato e queira romper, inclusive. Então, é uma energia. Que tipo de energia vem para esses próximos 3 meses na área profissional da Isabelle? Querer romper com algum contrato, alguma marca, alguma empresa, sem as devidas burocracias que isso pede, tá? Isso é uma possibilidade, uma fraqueza, né? Então, é como se fosse uma fraqueza, um erro por ímpeto. Mas ela vai se manter firme, tá? Deixa eu ver o que vem acontecer, o que vai acontecer na carreira, na vida profissional da Isabelle nos próximos meses até janeiro de 2026. Bom, aqui fala sobre novos acordos, né? Fala sobre uma comemoração, um bom contrato. Ela tende a ter aqui boas oportunidades. Como eu falei, ela comete um erro. Tende a arriscar sem pensar muito sobre isso, porque é movida muito ao impulso. Vai ter um impulso, uma coisa que ela pode querer fazer aqui por impulso. Como dizer um sim, né? Então, para determinada coisa, ela vai ter esse impulso. Então, ela pode vir a cometer algum erro. Nesse ponto, ela sai ganhando, ela sai bem. Para alguns vai ser bacana, para outros não, tá? E ela vai ter que lidar com algumas críticas, coisas de imprensa, aquela coisa toda sobre esse possível contrato ou essa decisão que ela tomou na vida profissional, tá bom?
Mas eu vejo ela vai sustentar, né, isso, essa parte mais negativa. E é algo que ela vai tirar de letra. Ela vai conquistar, ela vai ganhar algo. Pode ser até um prêmio que ela talvez tenha hesitado também. Existe a possibilidade dela ganhar também um prêmio, tá? Um concurso, um prêmio, alguma coisa que ela ganhe, um reconhecimento. E aí, obviamente que também tem críticas aqui, não muito boas. Aí podem dizer, isso foi roubado, isso não. Normal. Ela vai se sair muito bem apesar disso. Então, não tem muitos movimentos nesses 3 meses, a não ser, como eu falei, ela se sentir movida, né, assim, por algo novo, algo que ela quer fazer de diferente de novo. Aí ela fica meio que na dúvida sobre isso, ou alguém talvez não tenha passado a informação certa para ela, não tenha tido clareza, ou ela também falou algo assim, acabou falando algo que, enfim, que não... Uma opinião que ela possa dar, uma opinião. Então, tem várias possibilidades no que diz respeito à comunicação. Como assim? Na comunicação, a comunicação pode ter algo assim que cause problema para ela. Ou é alguém que comunica algo para ela, ou ela comunica algo. E aí isso não cai bem. Pode ser no momento que ela tava ali, não sei se ela bebe cerveja ou cachaça. É modo de falar, tá, gente? Um vinhozinho. Pode ser no momento que ela tava muito assim, eufórica. E isso renda críticas. Ou a outra possibilidade também é que ela se sinta movida para mudar, para se arriscar em algo que venha uma nova oportunidade, e ela fique muito na dúvida sobre isso. De qualquer forma, ela vai conquistar um espaço onde, de certa forma, ela vai como se estivesse enganando ou ela ganhando algo enquanto outras pessoas perdem. Então ela sente aquela sensação de que ela ganhou uma guerra. Ela ganhou uma guerra, ela ganhou uma disputa, mas como tudo, para alguém ganhar, eu não gosto muito de disputa e concurso porque eu quero que todo mundo ganhe igual. Eu quero que haja justiça. Mas quando você ganha algo, alguém perde, né? Eu queria que todos tivessem o mesmo ganho. Então, quando eu olho para a carta, eu vejo que ela ganha, mas que parece que algumas pessoas perdem. E isso traz uma sensação de injustiça. Só que não importa. O que importa é que ela é a que tá ali chamando atenção. Bom, é o que eu vi aqui. Ficou meio confuso? Ficou, eu entendo. Mas é o que apareceu aqui. Eu quero saber sobre a vida amorosa da Isabelle. Vamos lá, então. Para quem quer saber sobre a vida amorosa. Vamos tirar aqui a vida amorosa da Isabelle.
Para finalizar essa leitura, é uma leitura mais filosófica, mais intuitiva e ao mesmo tempo também tem previsão aqui, tá? Então assim vocês ficam entendendo um pouco como é que a gente trabalha com as cartas de forma inteligente, honesta e através dos estudos. Então, não é através de Google, não é através de... A minha mãe me ensinou a jogar carta. Isso é muito bom, mas é bom estudar também. Tá? Arquétipos, símbolos. Carta da Justiça. O julgamento. Eita, poxa. Olha, tem um homem aqui rolando. Tem um bofe aqui. Tem um bofe. Serase. Ó, o que acontece? Quando eu falei na vida profissional dela que algo pessoal poderia interferir, pode ter uma conexão com aquela parte mais negativa, né? Pode ser que seja sobre ainda algo lá do relacionamento com o Matheus, pode ser. Mas eu diria assim, não sei com que ela tá se relacionando. Eu não posso falar coisas aqui que pode me... A Isabelle tá saindo com alguém? Segundo as cartas. Vamos ver. A Isabelle postou. Gente, eu não sigo a Isabelle. Aqui não é um canal de fofoca no sentido de... que isso aqui não deixa de ser uma fofoca astral, né? Fofoca astral. Mas aqui não é o Léo Dias, não é o Fofoquei, não é a Choquei. Então eu não vou pegar o que sai, eu tenho que saber o que tá por trás. Esse é o meu trabalho, o que ninguém fala. Quero saber o que a Isabelle... se a Isabelle tá saindo com um homem, com uma pessoa, amorosamente falando. Às vezes a gente mostra algumas coisas, né? Fala. Carta da árvore. E carta do caixão. E a aliança. Então é assim, gente. O que eu posso dizer? Não sei se você já tem essa informação de quem é esse homem e tal, se ela já apareceu com algum homem, tá? Vou falar o que eu tô vendo aqui. Pode ser que haja uma fofoca, tá? Pode ser que haja uma fofoca de que esse homem tinha um relacionamento quando ele começou a ficar com a Isabelle. Então, ou é uma fofoca que a Isabelle ficou com alguém que tinha um compromisso com uma outra pessoa, ou essa pessoa, ela pode vir a aparecer, mas é algo que pode ser vazado.
tá? Uma pessoa que findou... Aqui mostra uma pessoa que terminou um relacionamento de muito tempo. Que pode vir a aparecer na vida dela, ou pode ela estar se relacionando, tá? Mas sim, aparece uma nova pessoa aqui. Quem é esse homem? Que a Isabelle pode estar se relacionando ou pode vir se relacionar a partir de agora até janeiro de 2026. Quem é esse homem? Né? O que pode falar de mais específico sobre esse homem? Vamos ver se dá para mostrar alguma coisa. A casa, o cachorro, a mulher. Parece ser um amigo. Uma pessoa próximo a ela, que seja amigo de uma amiga, amigo de uma assessora, amigo de alguém que é próximo a ela, que esteja frequentando a casa e que possa estar ajudando ela ou vir ajudar ela, ou alguém que já ajudou ela, que ela acabou se relacionando com ele, tá? Então, é possível que seja alguém que ela já conhecia. E é isso. Ou seja, vida amorosa de Isabelle. Pode sair, então, eu diria assim, a energia está pairando para, tá? Fofoca, né? Principalmente sobre um homem. O tema pode ser sobre traição, tá? Ou esse homem veio de um relacionamento, as pessoas acabam falando muito demais. Pode ser que ele esteve em um relacionamento enquanto estava saindo com ela, pode ser que já conhecia ela, enfim, é uma mistureba aqui de coisas, tá? Agora, é aquela coisa, né? Eu não vi em relação ao Mateus. Mateus. Toda vez que eu vou pensar no nome do Mateus, me vem o nome Mateus Massafera. Mateus Amaral. Isabelle e Mateus Amaral nos próximos 3 meses. Coração de papelão. Olha, gente, não vamos nos iludir, tá? Mas eu não vou falar assim, olha, vai acontecer isso, porque eu não quero iludir, tá? Mas eu vou só falar assim, tem cartas boas falando sobre Isabelle e Mateus nesses próximos 3 meses, né? Até o final de janeiro dá 4 meses, de janeiro de 2026. Então, a carta do coração, ela fala sobre um sentimento, inclusive com o buquê. O buquê fala sobre alegria, sobre surpresa, sobre presentes. E a chave, ela vem falando sobre uma resposta, né? Uma resposta, uma solução boa. São cartas bem positivas, principalmente o buquê e a chave. E aí, relacionado ao coração, ainda por cima, falando sobre a vida amorosa e esses dois. Então, pode ser que finalmente seja esclarecido, ou surge uma conversa, ou haja perdão, tá? Então,
talvez aqui a gente pode... Eu vou fazer uma leitura para eles dois depois, eu vou fazer para o Mateus, tá? Por isso que eu não quero prometer muita coisa, porque, enfim, eu tô um pouco cuidadosa com isso, tá? Mas as 3 cartas são positivas para o que vai acontecer nesses próximos 3 meses, se em relação à conexão. Eu vou pedir ao tarô, porque o tarô sempre fala de uma linguagem diferente, tá? O tarô e o baralho cigano é como se fosse em idiomas diferentes. Então, eu vou falar pra vocês aqui amor. Eu vou falar eu amo você em holandês. Ik hou van je. Ik hou van jullie. Então, eu falei eu amo você. Eu amo vocês. Ou seja, eu falei a mesma coisa em 2 idiomas. Então, é para vocês entenderem que a gente pode falar sobre a mesma coisa em linguagem diferente. Por isso que às vezes eu uso tarô, intercalo baralho cigano. Isabelle Nogueira e Matheus Amaral. Isabelle Nogueira e Matheus Amaral. Dando continuação aqui, eu fiz uma análise sobre essa pessoa que apareceu na vida da Isabelle aqui, tá? Então, pra gente entender e separar um pouquinho as informações que parecem estar todas entrelaçadas e confusas, tá? Um homem aparece na vida da Isabelle. Então, durante até janeiro, pode ser que, se ele não se revelou, ele se revele, né? Então, eu não sei dizer se essa pessoa que tá saindo, pode ser essa pessoa que tá saindo com ela, né? Que já vem um tempo aí, dando a entender, ela dando a entender que tá saindo com alguém. Pode ser, tá? Pode ser que seja essa pessoa. Em todo caso, tem sim um homem na vida da Isabelle. Então, até janeiro, durante esse desenrolar aí, a gente vai tendo mais clareza e conhecimento sobre isso, tá? O que me parece aqui é que é um homem que já teve um relacionamento, é um homem que gosta de relacionamento maduro, estruturado, que quer priorizar ela, que escolheu ela, tá? Quais são as partes mais negativas? O risco que tem aqui é de sair falatório de que ele estava ainda em um relacionamento enquanto se envolvia com a Isabelle. Jamais vocês vão ouvir eu falar, fulano traiu ciclano, sabe? Ciclano traiu Beltrano. Eu não faço esse tipo de leitura, tá bom? Mas é complicado quando uma pessoa sai de um relacionamento, igual como o Matheus saiu, né, de um relacionamento, já foi se metendo em outro, parece que fica assim estranho, porque a pessoa tava se envolvendo ainda tava ainda com outra e já tava se metendo aqui, como que pode? Então fica confuso na mente das pessoas. Então isso pode trazer sim um burburinho e um falatório mais negativo. Mas a parte boa é que o cara, ele é uma pessoa que quer ficar com ela, que pensa em ter um relacionamento sério com ela, é um relacionamento que tende a crescer e vai muito ajudar a curar mais essa coisa, a encerrar esse ciclo com o Matheus. Ainda vejo a Isabelle muito querendo usar o racional. Eu espero, né, que, como eu vejo que esse homem tem uma espécie de energia empreendedora, é um cara que tem mais, né, se fosse o Matheus,
seria um Mateus diferentão aqui, né? Um Mateus que já é empreendedor, um Mateus que já é mais maduro, que sabe o que quer, que decidiu ela, que quer perdoar. Seria o conto de fadas. Mas vamos sair do conto de fadas e vir, né, para o mundo real e pensar que pode ser sim um homem que consiga liderar um relacionamento, que saiba o que quer e que já tenha uma estrutura financeira e material, tá? Empresas, dono de imóveis, essas coisas. Agora, em relação a ela e o Mateus, para o Mateus seria muito importante, teria sido importante, se eles dois tivessem vivido o que ele viveu, está vivendo com essa outra menina que ele tá. Como faltou isso para ele, isso que ele tá vivendo e muito mais, ainda tem esse rancor. Mas, apesar de todo esse peso, me parece que é um período para eles dois, focando só neles dois, na energia deles dois, Isabelle e Mateus, me parece que vai encaminhando aqui para uma solução mais amigável. Então, se existe possibilidade deles se comunicarem, vai ser para resolver algo e colocar um ponto final amigável, né? Tendo aqui, sabe aquela coisa que pode até relaxar, assim, pode tirar um peso das costas. Então, tem a possibilidade de ter esse tipo de solução, encerramento de ciclo de uma forma mais amigável, menos pesada e acabar com essa guerra, esse rancor e essas mágoas e sanar essas feridas. Então, é o que desejamos, né? Para todo mundo que gosta deles. Eu aprendi a gostar fazendo leituras, porque realmente eu assisti o Big Brother e eles, em nenhuma hipótese, nenhum dos dois foram alguém que eu gostava de assistir, assim, eu não hater, isso não, mas assim, dizer assim que eu não, mas eu aprendi a desenvolver um carinho por conta de eu estar o tempo todo acessando a energia deles aqui. Então a gente torce para que dê tudo certo, que eles sejam felizes, tá? E vamos ver aqui as próximas, eu tenho mais ideias aqui sobre leitura para você, né? Tanto que me deram lá no Instagram. Eu continuo anotando, tá? Tem outras pessoas também, outros tipos de famosos que eu vou trazer leituras. Pessoas que eu nunca tirei e pessoas que eu já tirei. E vou continuar tirando para Mateus e Isabelle. Eu quero agradecer a você que é membro, tá? Tanto na Hotmart, aqui na Hotmart, como aqui no YouTube. Muito obrigada, porque você é alguém que faz parte, né, aí dessa história que a gente constrói, tá construindo, né, no canal, ajuda, né, o trabalho, valoriza, muitas são clientes, inclusive, já fazem leituras particulares comigo, e é isso, gente, a gente se vê na próxima leitura. Grande beijo, amo vocês!